Mas vamos falar das guerras, né? A gente Sim, tá com a guerra sim, da Ucrânia, sim. esse conflito no Oriente Médio. O que que a gente pode aprender com essa guerra e espelhar ela com a Segunda Guerra Mundial, que é a mais recente que a gente teve? Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados, e o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado Não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos Sim. Total. com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos Tá. dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Porque encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto Tá. na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Subblebine, que ele infelizmente falecido já, era major-general, general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Cannon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele, e eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó, no prédio do outro lado da rua tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram: quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele, descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como remote viewing, que é visão remota, que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz.
O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller. Pô. E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller ele era membro do exército de Israel e dizem... Tá lá, mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele... Aí o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Tá mostrando ali o remote viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagle. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele tava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava no blindado e parava. Pô. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Fez um filme também. Exato. Então, o que ele fez? Ele, através, usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim, várias vidas. Que aconteceu. Aí ele foi trabalhar para a CIA. E pro exército americano fazendo o projeto Stargate. Então, assim, o Uri Geller participava e... O major general, né, que é o general Albert Stolbine, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver... São habilidades, assim, como essa de remote viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando para ela. Por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra! O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi, eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes, conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome, os homens que encaravam cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMonagle, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele tá com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente. Pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, não é não? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado. Um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9/2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então, são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existe